Olá, muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tava aqui agora, paradinho, refletindo sobre a semana, sobre a minha vida, enfim, ouvindo uma musiquinha aqui no fundo, enfim. É bom esse momento de redenção, né? O momento em que a gente para a gente pensar nos processos, nas coisas da vida da gente, né? A gente ultimamente tem sido tragado por esse sistema que obviamente tenta gerar em nós ansiedade o tempo inteiro, né? Seja pelas más notícias que a gente consome todos os dias pela rede social, pela internet, pelos canais de comunicação, sejam porque parece que por mais que a gente se esforce a gente não consegue atingir o nível que as pessoas esperam, né? Seja nível de trabalho, de tudo, por mais que você tente, que você exija, que você corra atrás, parece que nunca é suficiente. E ao mesmo tempo a gente fica sempre imaginando que parece que não está construindo nada de efetivo por nós mesmos, né? Pelo menos cada vez mais essa sensação abarca as pessoas, né? Não vou dizer que isso é uma regra, mas muitas pessoas acabam, em função de tudo que acontece, se sentindo incapazes, né, de encontrar paz, de encontrar felicidade. E isso não está diretamente relacionado com dinheiro, mas está relacionado especialmente com esses padrões que são colocados como quase que inalcançáveis o tempo inteiro. Então às vezes você tem um bom telefone, uma boa roupa, uma boa casa, mas não é o suficiente para você, né? Você quer sempre mais e mais e mais e mais, né? E a gente tá vivendo uma síndrome da insuficiência, né? E obviamente isso acaba gerando ansiedade nas pessoas, né? Outro dia eu estava analisando detalhadamente como que funciona esse sentimento de ansiedade, e nada mais é do que não é difícil da gente compreender ele, né? E a ansiedade é assim, é uma coisa que você está fazendo alguma coisa na sua vida, ou está acontecendo alguma coisa na tua vida que você quer que acabe logo, para você, para tua criança interna sair para brincar, né? Está diretamente relacionado com essa questão da criança interna. Então, quando essa criança interna não é favorecida, né, de nenhum jeito, nunca, ela começa a ficar ansiosa, aí ela quer acabar logo, seja lá o que ela está fazendo, ela quer que aquela situação acabe logo para ela poder se libertar e curtir, ter tranquilidade e brincar, né? E ao que me parece, isso é só a minha opinião, mas acho que isso dá um bom exemplo desse sentimento, né? Que é o que? A gente sempre está num lugar que a gente não queria estar. E isso gera ansiedade na gente, né? O fato de você nunca estar no lugar que você gostaria de estar, você fica cada vez mais ansioso. E isso, em certo sentido, é horrível, porque quanto mais a gente vibra querendo se soltar de uma situação repressiva como essa, né, mais a gente vai atrair situações repressivas, né? Uma energia cerceadora, né, que coloca você confrangido dentro de um lugar, dentro de uma situação onde você não consegue escapar, né? E aí as coisas vão perdendo sentido, né? Ao passo que quando você começa a fazer coisas que são mais agradáveis, naturalmente para o teu íntimo, para o teu interior, né, vamos dizer assim, para a tua essência, para as coisas que fazem sentido de verdade para a tua vida, aí naturalmente o que acontece é que você começa a ter um pouco de paz, né? Mas onde é que está o equilíbrio disso tudo? Né? Isso ninguém sabe. O equilíbrio é você quem sabe. É você unicamente que pode saber qual que é o limite, qual que é essa razão de equilíbrio, né? Que seria o que? Ah, beleza, eu nunca vou conseguir ser o que eles esperam que eu seja, mas ao mesmo tempo eu sou feliz porque eu faço as coisas que me fazem sentido para minha vida, que tem sentido para minha vida. Isso, de certa maneira, a gente chama de paz, que é quando a gente deixa de lado alguns projetos, né, alguns
alguns projetos que fizeram para você, não são projetos seus, são projetos que tentaram implantar em você. Você deixa um pouco eles de lado e começa a olhar mais para você. E aí você começa realmente, né, ter mais tempo para olhar para as coisas e saborear as coisas, né? Porque o que adianta? Às vezes você tem um monte de coisa na tua vida que só te traz problemas, só te traz estresse, cansaço, briga, discussão, enfim, não validam aquilo que você tem de melhor. E aí você fala, tá, beleza, pra que isso? Pra nada, né? Pra merda nenhuma. E aí, né, desculpa o palavrão, mas é isso. Então, a gente só começa a resplandecer mesmo espiritualmente quando a gente consegue encontrar o equilíbrio, né? E eu acho que assim, né, não adianta eu ficar falando esse tipo de coisa. Eu acho que um primeiro passo para isso tudo é você tirar da tua vida tudo que não te serve. E especialmente, que é o que eu sempre digo, por exemplo, se você consome muita violência na televisão, muita teoria da conspiração, né? Começa a olhar mais firmemente para essas coisas e perceber se, por exemplo, você não está se envenenando, você não está envenenando a tua vida com aquilo que você consome, né? Às vezes até mesmo uma cena de novela inocente tenta implantar na tua cabeça que você deveria ter uma casa melhor, um carro melhor, um relacionamento melhor, né? A gente fica sempre sonhando com aquilo que não tem e esquece de agradecer o que tem, né? O que já tem, né? Então, reflitamos sobre isso. Como você sabe, essa playlist que nós temos aqui é uma playlist onde a gente faz prece, né? E cujo nome é Evangelho no Lar, e por conta disso a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo como livro referência, vamos chamar assim, já que o Evangelho no Lar é uma proposição espirítica, né? E por conta disso nós estamos usando agora, né, de um tempo para cá, esse livro aqui do Lancelin, uma psicografia do João Nunes Maia, que é um livro bem interessante. Esse aqui a gente está lendo na sequência, então cada dia eu leio um capítulozinho dele, porque é uma coisa mais cética, vamos dizer, mas ao mesmo tempo muito inteligente, muito legal, tem umas coisas muito bacanas. E a gente usa também esse livro aqui mais inspirador, que é o Flor do Dia do Sri Prembaba, cujo objetivo é inspirar a gente. Então tento criar aqui assim uma base, né, três apoios onde a gente possa em cima disso criar uma egrégora, vamos dizer assim, de reflexão a respeito do que é ter algo de espiritual na vida, né? Ou seja, tentar acalentar a espiritualidade dentro da nossa consciência, no sentido em que a gente consiga atingir algum avanço, né, vamos dizer assim, no sentido de entender o que a gente está fazendo aqui, porque não adianta ficar vivendo a deriva, né? Vivendo a deriva é ao sabor do vento, não dá para ser assim, né? E o ideal seria que a gente conseguisse aproveitar da melhor maneira possível essa passagem aqui pela Terra, e nesse sentido aproveitar como? Primeiro se conhecendo, sabendo daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta, entendeu? Das coisas que fazem sentido para nós. Tô colocando uma música aqui, ó. Pronto, acho que rolou, né? Então a ideia é essa, é amadurecer emocionalmente, e a partir desse amadurecimento emocional que a gente consiga não disparar tantos gatilhos emocionais, né? Porque senão uma coisa vai empurrando a gente para cá e para lá, e aí quando vê a gente já está no fluxo da vida, completamente tragado por ela, não sabe nem quem você é, do que você gosta, o que você quer fazer da vida, você simplesmente vai pagando boleto, né? Enfim. Bom, ao fundo a gente ouve agora uma música que é Dreamland, do John Easton, no site Upbeat, tá? A descrição exata vai estar aqui na descrição do vídeo, aí depois vocês podem ouvir ela calmamente, tá bom? Sem os atrapalhantes da minha voz. Tá certo? Então como é que a gente faz? A gente geralmente respira por 8 minutos, e aí depois dessas respirações a gente começa a evocação efetivamente, tá bom?
A gente respira assim, ó. A gente inspira até a metade da nossa capacidade pulmonar. Pausa. Completa o pulmão e pausa. E aí a gente vai soltando lentamente. Aquela ao fundo é a mima. O dia inteiro brincando. E embaixo ali com frio tá o Giló. Olha lá, ela já foi encher o saco do Giló. Quer ver a briga? Fica olhando. Então vamos lá. Enquanto a gente ouve a musiquinha e vê a briga dos gatinhos aqui no fundo, vocês ouvem a música aí, né? Que eu vou aumentar e a gente faz a respiração. Daqui 8 minutos então eu chamo vocês pra gente efetivamente começar a nossa invocação. Tá certo? Vamos lá? Quando você expirar, imagina uma fumaça branca saindo de você. Sua boca, nariz, olhos, poros.
Muito bem, muito bem. Eu acho sensacional. Eu sei que muita gente chega aqui no vídeo, não entende direito o que está acontecendo. Esse cara aqui com esse cabelo bagunçado, fazendo aqui a respiração, olhando com cara de joelho para lá e para cá. Enfim, ninguém entende muito bem isso, mas como é importante que a gente se concentre, no sentido de que a gente se concentrar não é ficar com a mente vazia, mas é se concentrar, é pensar em coisas harmoniosas durante esse processo, em coisas que são legais e não sei o que lá. Isso é muito legal, porque uma coisa importante de compartilhar com vocês é que quando a gente começa a fazer buscar a espiritualidade de um modo geral, né, e tem uma rotina com isso, na verdade a gente acaba, vamos dizer assim, tamponando, né, horas do nosso dia com coisas que não te perturbam. Pelo contrário, com coisas agradáveis, com coisas salutares. Isso é muito legal, porque você vai ficando mais tempo mais calmo, mais tempo mais focado no que realmente interessa, mais tempo mais não pensando coisas negativas, nem sendo estimulado por coisas negativas, coisas que te atrapalham, que tiram a tua atenção, enfim, que te geram sentimentos ruins de algum jeito, medo, tristeza, angústia. E aí naturalmente, com o passar dos meses, né, uns 6 meses de hábito disso vai acabar, na verdade, te colocando um pouco mais perto de você, da tua realidade essencial, vamos chamar assim. Isso é muito legal. Eu acho que isso é muito espiritual, isso é muito bacana, né? Bom, vamos começar então a nossa evocação, vamos lá? Então a gente pede a ajuda dos bons espíritos para que nos ajudem a compreender bem as leituras do dia de hoje e, obviamente, aproveitar da melhor maneira possível esse momento de vibração. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, mais uma vez estamos aqui para pedir humildemente que nos acompanhem em nosso momento de prece, aproveitando da melhor maneira possível as nossas melhores vibrações,
que estejamos com os corações abertos, que estejamos estimulados e cheios de paz e de harmonia e desejo sincero de colaboração com o vosso trabalho espiritual. Pedimos humildemente que vós, os nossos amigos espirituais, nos ajudem a compreender adequadamente as leituras do dia de hoje e que haja amor, que possam transcender as barreiras da matéria e atingir adequadamente aqueles a quem desejarmos esse amor e a quem aqueles desejarmos cooperar. E que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Os Trabalhadores do Senhor, na página 221, o Espírito da Verdade, Paris, 1862. Para quem não sabe, o Espírito da Verdade, teoricamente, algumas pessoas dizem que é o Espírito de Jesus, né? Mas vamos ver o que ele traz para a gente. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade, e felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem outro interesse que não a caridade. As suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes vossos melindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas infelizes daquele que por suas divergências vaidosas houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e serão levados no turbilhão, e clamarão: graça, graça, Senhor. E ele lhes dirá: por que pedis graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, que recusaste estender a mão ao fraco e o esmagaste ao invés de socorrê-lo? Por que pedis graças, vós que procurastes na terra vossa recompensa nos gozos e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade. Nada mais deveis pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não tenham recebido as recompensas na terra. Deus faz nesse momento a enumeração de seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que do devotamento só têm a aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. A estes que não recuarem perante a tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração, pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Eu acho que esse tipo de leitura, né, ele faz muito sentido assim no século XX, no começo do século XX, né, onde as pessoas ainda se degladiavam
com mais frequência, né? Afinal de contas, se a gente começar, por exemplo, começo de 1920, as pessoas ainda duelavam na rua, acreditem ou não, né? O próprio Euclides da Cunha, por exemplo, que é um exemplo, né, disso, né, que é um exemplo histórico disso, né? Morreu num duelo em 1890, se não estou enganado, né? Quer dizer, que é mais ou menos a época em que esse evangelho foi escrito. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque a sociedade mudou, né? E, por exemplo, hoje em dia a gente não pessoaliza de maneira tão explícita essa coisa do esmagar o mais fraco, né? A gente simplesmente, do jeito que o sistema está posto, a gente simplesmente corre atrás do nosso o tempo inteiro. A gente é estimulado a correr atrás do nosso o tempo inteiro, e a gente às vezes nem percebe que esse nosso modo de vida de alguma maneira esmaga o mais fraco, né? Porque eu vou dar um exemplo, e eu não estou criticando ninguém, não, é só um exemplo mesmo. Enquanto uma pessoa, por exemplo, compra um iPhone por, sei lá, 7 mil reais, né? Ele naturalmente ajuda tudo em volta a subir de preço. E lá na outra ponta, você nem está fazendo questão de nada, né? Lá na outra ponta tem um cara que não consegue dinheiro para se alimentar. E isso sempre vai existir, porque o ser humano é assim. O ser humano não vou dizer sempre, mas assim, é uma tendência muito forte de que isso aconteça ainda por muito tempo, porque obviamente o ser humano, antes que tudo e primeiro que nada, cada um se preocupa com o seu, né? Então, assim, se a gente normaliza, por exemplo, coisas desnecessárias custarem caro, né? Coisas meio que desnecessárias custarem caro, naturalmente a gente está puxando tudo para cima, né? A gente está criando essa divisão, esse abismo, né, entre as pessoas. E naturalmente aquelas que estiverem mais em situações de maior fragilidade vão se lascar, né? O exemplo do iPhone é um exemplo, por exemplo, numa Ferrari é outro exemplo, né? Sendo que continua tendo 4 pneus, um câmbio, como qualquer outro carro, né? Então, na medida em que a gente começa a bancar e precisar do supérfluo, né, a gente naturalmente começa a retroalimentar esse abismo. E não tem problema nenhum você querer uma Ferrari, você querer um iPhone, né, pela qualidade que tem. Ninguém está falando isso. É completamente legítimo você ter isso, né? Mas eu só estou dizendo que é assim, da maneira como o sistema é colocado, né, que o sistema organiza, você simplesmente passa a acreditar que você precisa de mais e mais e mais e mais e mais o tempo inteiro, e nem se dá conta do que está acontecendo no entorno, né? Mas de certa maneira é isso que está acontecendo no entorno, né? Enfim. Então, nessa leitura que tem a ver diretamente com essa coisa de... Por isso que eu falo de pessoalizar a violência, né? Antigamente a violência era mais direta, né? Você não gostava da pessoa, você ia lá e brigava com ela, né? Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia as coisas não estão assim, né? Mas elas são um pouco diferentes. Então a sociedade está mudando, e obviamente aqui, da maneira como é colocado o texto, dá a impressão de que é o seguinte, né? Como você fosse o algoz, como você fosse, né, pessoalmente o algoz, é por culpa sua, você esmagou, né? E na verdade hoje em dia isso não faz tanto sentido assim, né? Lógico que essa verdade está embutida,
Mas eu particularmente não acredito que uma pessoa, eu pelo menos prefiro não acreditar que uma pessoa intencionalmente queira prejudicar a outra. Eu acho que a gente prejudica o outro sem querer, né? Quando a gente pensa na gente e às vezes numas circunstâncias tais acabamos por prejudicar o outro. Por exemplo, agora nós estamos vivendo essa época das guerras e obviamente, por exemplo, Irã e Israel, né? Por exemplo, eu tenho certeza que o povo em si não quer se matar. Eles não querem, o povo não quer. Isso é uma briga de interesse de governo, de uma minoria. E por causa dessa minoria, o povo, né, o povo acaba sendo jogado um contra o outro nas linhas de frente, né? Mas por exemplo, os líderes políticos, eles não vão para o fronte. Eles nunca vão para o fronte. Eles vão usar as pessoas inocentes, as pessoas que têm famílias, as pessoas que têm filhos, filhas, né? As pessoas, enfim, vão jogar primeiramente os homens, né, nessa guerra e de embalo um monte de criança, um monte de mulher vai morrer, que não tem nada a ver com nada. São pessoas que assim, eles vão morrer vítimas de uma situação que efetivamente quem mandou a bomba nem ódio tem de ninguém, é porque o sistema é assim, entende? O sistema é feito desse jeito. Então assim, é um bando de poderoso que por conta disso ou daquilo quer a riqueza do outro país, quer a importância política, quer a diferenciação, quer o supérfluo, na maioria das vezes, né? E acaba jogando esse bando de inocentes um contra os outros. E as pessoas se matam. Eu não acredito, por exemplo, que uma pessoa queira sair da sua casa, um pai de família queira sair da sua casa voluntariamente para ir soltar bomba lá, para jogar bomba e matar alguém propositadamente, alguém que ele nem conhece. Das duas, ou essa pessoa está com problema, ela tem algum problema, entendeu? Essa pessoa só pode, na minha opinião, vocês me desculpem se vocês discordam disso, mas acho que a pessoa não pode estar bem para querer jogar bomba em alguém, entendeu? Que você nem conhece. Você entrar num tanque, sabe? Essa pessoa não pode estar bem. Eu entendo que existe, por exemplo, uma força muito grande de tentar enfiar na tua cabeça que isso faz sentido, mas na minha cabeça isso não faz sentido. Isso não faz nenhum sentido. Eu entendo que pode ter uma adrenalina nisso, pode ter sei lá, uma coisa que faça sentido, mas para mim isso não faz, né? Enfim. Eu respeito, mas não compreendo essas pessoas, né? Não compreendo essas pessoas que fazem essas atrocidades, essas maluquices. Até porque, se a gente for pensar, esse é o meu ponto de vista, nós não temos mais fronteira, não existe mais fronteira. Eu acho que todos os países têm uma interdependência entre eles, um depende do outro o tempo inteiro. Se vem uma doença que ataca um país, daqui a pouco já atacou todos. A comida produzida no mundo tem que ser vendida de cá para lá e de lá para cá por causa das suas sazonalidades, por causa que tem país que faz muito frio, tem país que faz muito calor, tem país que tem seca, tem país que entende. Então eu acho que assim, todo mundo depende de todo mundo. E seria muito bom que todo mundo entrasse num acordo, um comprasse do outro, vendesse para o outro, ficasse tudo bem. Nós não temos mais fronteira. Mas por causa desse estímulo ao supérfluo, precisa do minério tal daquele país, e aí eu tenho que dar lucro, então eu preciso pegar aquilo que está lá, eu preciso retirar o petróleo profundo daquele país e comprar preço de banana para eu poder lucrar, eu preciso, sei lá, sabe? Então é sempre o supérfluo, é sempre esse supérfluo que justifica, vamos dizer assim, essas atrocidades, essas absurdidades que são praticadas numa guerra, num conflito, esse tipo de coisa, né? E aí, se a gente não para pensar o que realmente é importante para nós enquanto espíritos, enquanto consciências em evolução, né?
Porque se uma consciência estivesse pensando em evolução, ela jamais pensaria em terminar com a experiência da outra consciência em evolução, né? Ela pensaria em valorar esse momento de experiência aqui no planeta, né? Ainda que a gente não concorde com a maneira que o outro vive a sua experiência consciencial, né? Nós poderíamos pelo menos respeitar isso. Tá certo? E por conta disso até, eu acho que é uma boa pedida a gente fazer uma vibração por esses conflitos que estão acontecendo, especialmente pelas pessoas inocentes que não tem nada a ver, que estão lá na sua casa tentando preparar o seu jantar e são avisados que precisam deixar suas casas, às vezes numa noite fria como a que nós estamos passando agora, e tem que sair porque tem míssil a caminho, porque tem bomba explodindo, porque o vizinho já faleceu, e sabe, esse tipo de coisa. Então é uma atrocidade sem fim. Eu gostaria que nós, imbuídos dessa ideia de condescendência, ideia de empatia pelo outro, pela experiência do outro, que nós fizéssemos aí uma vibração por essas nações em conflito, especialmente para essas consciências insanas, né, que promovem e insulam, né, essa guerra, né, que botam pilha nesse negócio, né? Vamos lá? Bons amigos, de imenso amor e positiva vibração, permite que nós humildemente ofereçamos um pouquinho de nós, vibrações positivas, poderosas, cheias de amor e de vontade positiva, para que demovam alguns pensamentos negativos e deletérios dessas consciências que confusamente promovem esses desastres tão terríveis que têm acometido o nosso planeta. Que vós, os bons espíritos, possam vibrar positivamente também por todas as consciências que independem dos seus credos. Que Jesus, sob a égide de Jesus, essa vibração positiva possam atingir os corações, protegendo os inocentes, e diminuindo as animosidades na medida do possível. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Página 49, os outros. Já pensaste que existe muita gente além de ti, vivendo no mesmo mundo em que habitas? São bilhões,
com as mesmas necessidades e os mesmos direitos, filhos do mesmo Deus de bondade e de amor. E ainda outros bilhões desencarnados buscam os mesmos interesses de vida que buscas. Quem te fez, se não esqueceu de colocar as mesmas qualidades na consciência dos teus irmãos de caminho? Se tu, para viver, precisa dos outros, tanto quanto os outros de ti, é de justiça, e a razão nos esclarece a grande necessidade de vivermos bem com os nossos semelhantes, de fazer para com eles o que estiver ao nosso alcance. O suprimento divino de ninguém se esquece no que tange às nossas necessidades. O que achamos que falta na economia da natureza é consumido no desperdício dos que abusaram daquilo que foi colocado em suas mãos, registrado na escrita superior, a ignorância que por vezes atende ao karma dos sofredores. Não existe falha na natureza. O que achamos injustiça é puramente aparência. Cada um recebe justamente o que merece no avanço da própria vida. Se te interessa receber coisas boas, não deves duvidar da lei que nos fala que é dando que recebemos. Os outros são continuação de nós mesmos. Nos termos filosóficos, que a escrita alcança para mostrar as belezas do oculto. Se queremos afastar o inconveniente de nós, não aprendamos as lições da inconveniência. Deus a ninguém deserda, nem aniquila espírito algum, porque não lhe obedece. Ele criou leis e elas nos disciplinam quando erramos, o caminho que deve ser percorrido. Se alguém te perseguir, não faças o mesmo. Se o revide for a tua arma, essa defesa estraga a tua própria oportunidade de compreender aquele que não te compreende. Procura sempre a justiça sem o exagero e ama sempre a verdade, sem que a ofensa apareça. Os outros têm o mesmo direito que temos como ocupantes de lugares na grande extensão infinita. Deus assiste o ladrão tanto quanto o justo, o assassino tanto quanto o homem de bem. Porém, cada um recebe o que busca pela vida, que se dispôs a viver. O Senhor não distingue os seus filhos. Eles são todos iguais, à sua magnânima visão. Ama a todos, qual o sol distribui seus raios em todas as direções do universo, sem nada exigir dos beneficiados. Quando pensares, meu irmão, nas tuas necessidades, lembra igualmente da carência dos outros, e se for possível, trabalhe em favor deles. Que esse trabalho, quando não é vendido, gera pontos de vida na luminosidade do amor. Quando escolhemos alguém para nossa amizade ou para o nosso amor, exigimos qualidade, perfeição, tudo de bom que nos agrade. Por que não fazer o mesmo conosco? Eles certamente devem pensar o mesmo de nós. Atraímos o que somos, melhoremos por dentro, que as companhias nos acompanharão no que verdadeiramente somos. É a lei dos afins, que nunca erra no trabalho das uniões. Trata os outros como se fossem tu mesmo. Alimenta o mesmo interesse de servir aos teus irmãos como se estivesse fazendo em teu favor. E que a tua amizade crescerá, mostrando-te a verdadeira estrada, onde a tua inteligência e o teu coração
encontrarão o reino da consciência em perfeita harmonia com a harmonia universal, em paz com Deus. Gente, eu juro pra vocês, eu nunca li esse livro, eu não sei nem o que vai vir no próxima leitura, mas parece que esse livrinho está conversando diretamente com os nossos momentos de prece aqui, né? Impressionante. Todo dia sai uma leitura que faz referência àquilo que nós estamos comentando. Até parece que é um combinado, até parece que eu estou né? Parece até que eu estou combinando aqui o que eu vou falar, enfim. Eu juro para vocês que não. Vamos fazer uma prece por nós mesmos, então? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, humildemente estamos aqui mais uma vez para agradecer a oportunidade que temos da saúde, da paz em nosso país, de termos a possibilidade de manter os nossos corações abertos para as boas oportunidades da vida, para ter oportunidade de uma esperança positiva num futuro melhor. Que nós possamos ter a paz, que possamos nós, com a nossa inteligência e a vossa orientação, construirmos a paz dentro de nós mesmos. Afinal de contas, Deus é amor. E todas as oportunidades que temos nessa vida são positivas na medida em que consigamos encontrar o equilíbrio adequado para o nosso desenvolvimento. Sendo assim, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, iluminem o nosso caminho e as nossas ideias, para que sempre possamos fazer o melhor por nós mesmos e pelos nossos irmãos. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. A iluminação espiritual é vista como algo distante, atrelada a práticas muito difíceis. São muitas as técnicas e austeridades espirituais que visam o cessar dos pensamentos e dos desejos compulsivos. E tudo isso muitas vezes parece impossível para nós. Por isso, procuro traduzir a jornada rumo à iluminação de forma mais acessível. Nosso trabalho é despertar o amor verdadeiro, o amor desinteressado. Porque todo desejar compulsivo e toda agitação mental nascem da carência, ou seja, da necessidade de ser amado. Vou
completar só com uma frase. Por isso que a gente deve se amar. É por isso que a gente deve olhar para dentro de nós e vermos o tempo inteiro o que a gente precisa para ser feliz. E buscar essa felicidade com autorresponsabilidade, no sentido de construir dentro do nosso universo, da nossa existência, uma companhia agradável. Que não dependa da esposa, que não dependa do esposo, que não dependa do filho, da neto, do avô, da avó, do pai, da mãe. E para isso a gente tem que olhar para dentro de nós para tentar encontrar dentro de nós aquilo que nos faz feliz. E é isso que Deus espera de cada um. E digo mais: pessoas felizes não brigam. Pessoas felizes não guerreiam. Não guerreiam, guerreiam. Tá certo? Que a gente possa refletir nessas ideias e tirar o melhor proveito disso tudo. Desejo a vocês uma boa semana e que a gente possa se encontrar em breve em mais um episódio do Evangelho do Lar. Tá bom, gente? Obrigado pela presença de vocês e até o nosso próximo encontro. Até lá.